Escutar é diferente de ouvir. Escutar é um ato ativo e intencional que envolve prestar atenção, interpretar e compreender o que foi dito ou o que está sendo falado. Exige-se presença, reflexão sobre a mensagem que foi falada. Escutar é processar o conteúdo falado. Então, quando nós sentamos aqui nesses bancos, nós não podemos só ouvir, nós precisamos escutar. E escutar engloba tudo isso que foi dito aqui. Ouvir o som. Dá para ouvir sem prestar atenção. Muitas vezes nós sentamos, nós ouvimos, mas não prestamos atenção, porque só estamos ouvindo. Mas precisamos exercitar a nossa atenção à palavra que está sendo dita. Então nós precisamos escutar, que é um ato ativo e intencional que envolve prestar atenção, interpretar, compreender o que está sendo dito. Escutar é uma ação ativa que envolve compreensão do que se ouve, interesse em ouvir, empatia pelo que está sendo falado ou dito, é focar no sentido da mensagem que está sendo ministrada ou pregada. Resumo: pode-se ouvir algo sem escutar, mas para escutar é preciso primeiro ouvir. Escutar é ouvir com atenção. E é isso que precisamos ter quando entramos por essas portas. Por isso que o salmista fala: guarda o pé quando entrar na casa do Senhor. Não é você colocar o pé no bolso, até porque não dá. É você guardar o pé, tomar cuidado com o que fala, é tomar cuidado com o que ouve, é prestar atenção, é focar naquilo que estava sendo feito aqui. Porque saímos da nossa casa para adorar, saímos da nossa casa para falar com o nosso papai querido, aquele que está lá quando ninguém mais está, aquele que te vê quando ninguém mais vê. E você sai da sua casa e vem aqui para adorar o Senhor, é para prestar atenção, é para ter uma escuta ativa e clara daquilo que Deus quer falar com você e daquilo que Deus quer falar comigo também. Porque quando pregamos, nós não estamos aqui só para impor. Primeiro nós impomos a nós, para depois impormos para você. Então primeiro Deus fala conosco, para depois falar com você. A palavra profética antecede aos fatos. A palavra profética é comunicada antes que o evento ou fato aconteça na realidade física. Então você lança uma palavra profética, ela ainda não é palpável, mas através da sua fé, daquele que escuta e não ouve, vai se tornar palpável. A palavra profética antecede aos fatos. Antecede tem a ver com antecipação. Antecipação, a profecia é considerada uma revelação sobre o futuro, que prepara, adverte, edifica antes que algo ocorra. Em 2 Pedro 1,19, a palavra profética é comparada a uma luz que brilha em lugar escuro, indicando que esta luz da palavra profética guia antes da clareza dos fatos. Haja vista que a chave a ser girada ou a ser virada sobre a palavra profética é anteceder aos fatos. É uma palavra bem pequenininha, chamada crer. Crer é tomar por verdadeiro, é acreditar, é confiar, é aceitar. Crer tem a ver com fé, mas fé é diferente de crer. Sobre crer, João 11,40, Jesus disse: não te tenho dito isto, que se creres verás a glória de Deus? Então Deus, Ele fala conosco: não te disse isso, que se você vê, você vai
crente, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Pode ser um livramento. O que é ver a glória de Deus? Pode ser uma cura. O que é ver a glória de Deus? É ver essa palavra profética se antecedendo aos fatos e trilhando um caminho no meio da escuridão para que você não se perca. Glória a Deus. Crer não é a mesma coisa que ter fé. Crer é acreditar que algo é de verdade ou é verdadeiro. A definição da fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11:1 diz isso. No dia do falecimento do meu filho, Deus me deu uma palavra. E eu não tive tempo de trabalhar bem essa palavra. E a palavra dizia assim: a palavra que muda um destino. É forte. Até aqui eu te dei uma introdução para entrar nesta palavra que Deus me deu. Um exemplo de mudança de destino foi com Abigail. Foi uma mulher inteligente, sensata, casada inicialmente com um homem rico, porém um homem tolo e grosseiro chamado Nabal. Abigail salvou a sua casa da fúria de Davi ao intervir rapidamente numa situação com um discurso sábio e atitude de submissão e pacificadora a situação de adversidade, evitando assim que Davi derramasse sangue inocente. Isso em 1 Samuel 25. A história de Abigail nos mostra sabedoria em tempos de tempestade. Nos mostra que atitudes preventivas evitam tragédias. Nos ensina a importância de nós agirmos de forma pacificadora. Abigail salvou a sua família da ira de Davi ao interceder diplomaticamente após o seu marido Nabal ofender o rei Davi. E a sua sabedoria e coragem evitou o massacre. E por este grande feito ganhou o respeito do rei Davi, a ponto de, quando o marido dela morreu, Davi a tomou por esposa. Foi uma palavra que mudou o destino. Através desta palavra, essa mulher evitou uma tragédia e ainda ganhou o conceito de um rei. Através de uma palavra, ela mudou o destino, que seria a morte, e o destino que seria a solidão. Porque se o marido dela viesse a falecer, ela ia ficar solteira, sozinha, viúva, desamparada. Mas através desta palavra que ela teve, ela preparou o futuro dela. Ela preparou o destino dela. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Uma palavra sua pode mudar o destino da sua família. Uma palavra sua pode mudar o destino de um filho. Porque o meu filho não conseguia ficar mais de 3 meses na presença de Deus. Logo aparecia uma moça, logo aparecia uma festa, logo apareciam os amigos, logo apareciam os bailes da vida, as danças. Então ele não conseguia se firmar. E ou seja, se não tiver uma renúncia, não tem céu para nós. O céu é ganhado com esforço, é ganhado com renúncia. Um dia eu falei para ele: você não merece o céu. Ele: credo, mãe? Eu falei assim: o céu é lugar de renúncia. O que você tem renunciado para ganhar o céu? Aí ele falou: verdade, né, mãe? Eu falei: é. Mas o céu vai pertencer a você, porque você nasceu da minha barriga. E a minha barriga é bênção em todas as gerações. Ele falou: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus mesmo. Então, naquele dia que a gente chegou naquele hospital, a Bíblia diz que muitas vezes Deus permite o nosso corpo ir para a mão do nosso inimigo, da nossa alma, para que a nossa alma seja salva. E naquele hospital eu vi isso. O corpo daquele jovem na mão do inimigo, açoitando, judiando, para que a alma fosse salva. Mas e a palavra que ia mudar o destino dele? Onde estava? Aí Deus incomodou o pai dele
Ele levantou assim no sábado. Eu vou ver o Jonathan, nem que você não for. Eu vou ver o Jonathan mesmo que você não for. Eu falei, mas eu vou, nós vai junto. E chegando lá, Deus usou ele como boca de Deus. Quantas vezes Deus quer te usar e me usar para ser boca de Deus na vida de alguém, para mudar o destino, para mudar muitas coisas. E nós nos acovardamos e fechamos a nossa boca e falamos, mas Senhor, eu nem vivo isso, eu também estou doente. Como é que eu vou pregar uma cura se eu estou doente? Mas saiba que a cura não vem de você. Você pode até estar doente, mas a cura vem de Deus. E quem Ele quer curar? E se Ele quiser curar, glória a Deus. E se não quiser curar, glória a Deus da mesma maneira. Porque nós não servimos a Deus pelos seus benefícios. Nós servimos a Deus porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o dono da nossa alma. E quando esse pai chegou lá e foi boca de Deus naquele lugar, criou vida naquela pessoa moribunda que estava em cima daquela cama, que já não tinha mais reação. Verdade. E aí, aquilo ficou martelando na mente daquele jovem. Ficou martelando porque ele estava sozinho, não dava para se distrair. Porque falava muito, né? Gostava de conversar, gostava de brincar. Mas ali ele estava sozinho. E às vezes que eu olhava pelo vidro, eu via ele ali somente dormindo. Ele só acordava quando a gente chegava para conversar com ele. E quando saía, os olhos já fechavam e não abria mais. Então ele teve tempo, que é o que muitas vezes nós não temos. Ele teve tempo para remoer, para ruminar aquelas palavras que lhes foram ditas. E através desta palavra profética, abriu-se uma luz no meio da escuridão, como disse aqui a palavra do Senhor, e ele partiu para a glória. Então uma palavra pode mudar o destino, mesmo sem possibilidade. A palavra, quando é ouvida, crida no coração, quando há credibilidade no coração daquele que ouve, ela pode mudar o destino, como mudou o destino da mulher de Nabal, como mudou o destino da família de Nabal, que todos iam morrer ali, porque Davi era um homem de guerra, e ele afrontou Nabal. Mas aquela mulher, com a sabedoria, a pacificação que tinha dentro dela, uma mulher pacificadora, ela conseguiu reverter uma história, através de uma palavra, através de uma atitude. Glória a Deus. A história de Abigail nos mostra sabedoria em tempos de tempestade. Nos mostra que atitudes preventivas evitam uma tragédia. Glória a Deus. Em Isaías 38, 1 e 2 e Reis 20, versículo 1, diz assim: é a mensagem que o profeta Isaías trouxe ao rei Ezequias, que estava com uma doença mortal. Ezequias estava em cima de uma cama com uma doença mortal. Mas Ezequias, como eu costumo dizer, ele tinha saldo com Deus. Ele tinha saldo, mas ele estava com uma doença mortal. E Deus mandou o profeta ir lá falar com ele e falou: olha, conserta a tua casa, ou põe a tua casa em ordem, porque dessa cama que você está, você não vai levantar, porque você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque vai morrer. Graças a Deus ele também teve tempo, mas muitos de nós não tem tempo quando é uma morte súbita. Não tem tempo de arrependimento, não tem tempo de ter uma comunhão com Deus antes de ir. Mas esse homem teve. E quando o profeta disse isso a ele, imagina como você ficaria se Deus enviasse um profeta e falasse assim: olha, põe sua casa em ordem porque você vai morrer. Alguns apavorados já iam morrer antes da morte de verdade. Só de saber que ia morrer, já ia morrer de infarto. Outros iam falar: não me leva agora não, Senhor, porque eu não estou preparado. Eu tenho que sair do pecado, eu tenho que perdoar o meu irmão, eu tenho que reverter a maldade que eu fiz com alguém.
aquele homem teve tempo. E a Bíblia diz que ele se voltou para a parede, ele virou para a parede e falou: Senhor, lembra-te quando eu andei na tua presença? Lembra que eu tive um coração reto? E a oração dele foi linda. O profeta diz: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2: então virou Ezequias o teu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço, lembra-te agora de que eu andei diante de ti com verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo diante de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, o mesmo profeta que tinha falado para ele que ele ia morrer, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Uma palavra que mudou o destino, porque a palavra veio a quem tinha o destino. Deus tem o nosso destino na mão dele. E muitas vezes nós não queremos cumprir o caminho desse destino que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes somos surpreendidos por situações que ainda nos faz ficar desacreditados do destino que Deus tem para as nossas vidas. Mas uma palavra pode mudar o nosso destino. É só virar o rosto para a parede e falar: Senhor, eu ainda não tenho saldo contigo, mas eu quero ter, me dê mais uma oportunidade. Ou falar: Senhor, eu estou muito fraca diante das situações que eu estou vivendo, mas eu quero voltar. Eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero passear contigo no jardim novamente. Aleluia. Eu quero ouvir a tua voz e me alegrar. Eu quero me alegrar quando alguém me chamar: vamos para a igreja hoje, vamos adorar o Senhor hoje, mesmo que não tenha apresentação, mesmo que as crianças que são tão alegres não louvem, mas vamos adorar o Senhor. Uma palavra muda o destino. Glória a Deus. Mais uma palavra que mudou o destino. Deus já havia determinado a morte daquele homem, mas uma vez uma palavra mudou o destino. Morrer nem sempre é bom, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Mas e a morte do ímpio? Mas e a morte daquele que não está preparado? E quem sabe o dia da sua morte? Quem sabe o dia da minha morte? E quando ela chegar? Eu falava assim: Jonathan, Deus vai te preparar e vai levar. Deus já falou há 3 anos atrás. Toma um posicionamento, quem sabe Deus muda. Aí ele levantava a mãozinha seca dele e falava: graças a Deus que Deus ainda vai me preparar, né, mãe? Eu falava: mas não pode bater? Mas não pode, já estava tão fraco, se eu batesse ia piorar a situação. Mas ele aceitava aquilo que Deus ia fazer, e Deus sabia que se ele estivesse aqui, talvez ele não iria permanecer. E é o que eu falava para ele: Deus não abre mão de você. Eu não sei o que você tem, porque Zedequias, eu contei essa história para ele. Zedequias ele podia passar o cartão lá que ele tinha saldo, mas você não tem nada. Mas Deus te ama. E não é por causa das minhas orações, não. Tem alguma coisa em você que Deus não abre mão de você. O que tem na sua vida que Deus não abre mão de você? O que tem dentro do seu coração que agrada ao Senhor? Talvez tudo pode estar errado na tua vida, mas tem algo dentro de você que chama a atenção de Deus. Talvez não seja a sua beleza exterior, talvez não seja as suas belas palavras, bem colocadas nas orações, talvez nem você saiba o que é, mas Ele viu algo em você
Por isso você está aqui, sentada nessa humilde congregação, ouvindo essa humilde palavra. Porque tem muitas pessoas que pregam muito melhor que eu. Eu nem me considero pregadora. Mas a Bíblia diz que tudo que vier à sua mão para fazer, fazei com todas as suas forças. E é isso que eu tenho feito aqui em cima desse altar. Muitas vezes eu subi aqui, eu falava para o Senhor: Senhor, eu fiz uma troca com o Senhor. Porque o Senhor me deu o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Porque o Senhor me deu esse direito. E eu falei para o Senhor que eu trocava a minha vida pela vida do meu filho. Eu não tenho visto meu filho aqui no altar, mas eu ainda tenho cumprido a minha promessa. E Deus falou o quê? Vou ter que cumprir de qualquer jeito, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não tenha na posição. E Deus cumpriu. Quem somos nós para falar: Senhor, eu não aceito? Quem somos nós para falar: Senhor, eu não quero? Como muitas vezes, por 17 anos eu falei: Senhor, tem tanta gente que gosta de se aparecer, que gosta de estar no foco. Eu nunca quis, por que o Senhor me quer? Qual é o problema? Tem outros que até puxam o tapete do outro para estar aqui. Mal sabe ele que quanto mais você fala, mais você é cobrado. Quanto mais você sabe e não faz, pior fica. Mas Deus viu algo em mim que eu mesmo não sei. Deus viu algo em você que talvez você nem mesmo saiba, mas Ele viu. E Ele tem um caminho de destino para a sua vida e para a minha vida. Ele tem um caminho de destino. E eu vou te contar uma coisa: não tem pessoas que brigou mais com Deus do que eu, para não fazer o que eu queria, para não fazer o que Deus queria, fazer o que eu queria. E aonde eu estou? Aonde Deus queria que eu estivesse. Então, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Fala: Senhor, me conserta logo. Faz o que tiver para fazer logo, que eu sei que eu não posso brigar com o Senhor. Porque Ele é o oleiro, você é o barro. Ele é o oleiro, eu sou o barro. E barro não tem voz para falar com o oleiro, mas o oleiro tem voz para falar com o vaso, com o barro. E tem voz também para mudar, e tem voz também para quebrar e fazer de novo. Às vezes nós ficamos perdendo tempo em ser quebrado, ser reconstruído. Ser quebrado, ser reconstruído, por causa da nossa teimosia. E vidas perecem por conta de nós. Então, precisamos ser despertados. Não queira ser um vaso belo de ouro, que todo mundo cobiça. Olha como ela prega, olha como é eloquente. Não, seja barro. Porque o barro é moldável. E com Deus precisa ser moldável. Glória a Deus. Mas a palavra dele com Deus alterou o resultado e o destino de Ezequias. Estávamos falando de Ezequias. Também tem pessoas na Bíblia que com uma palavra mudou o destino, mas de uma forma negativa. Exemplo de Sansão. Era um escolhido por Deus, homem honrado, respeitável, invencível nas batalhas. Mas Sansão se deixou ser seduzido por um falso amor de uma mulher traiçoeira e pagou com a própria vida. Era um homem de honra, de respeito, um homem escolhido desde o ventre para ser quem ele era. Mas ele se deixou ser seduzido por uma mulher traiçoeira e pagou um caro preço, um preço muito caro, que foi a vida dele. Os preços que a vida nos coloca às vezes tem a ver conosco mesmo, não é provação de Deus não, porque Deus não prova ninguém. Nós somos provados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios pecados. Nós somos provados. Tinha inúmeras mulheres que aquele homem podia ter, mas ele queria aquela traiçoeira. Deus nos deu o nosso direito de escolha. Então nós precisamos pedir sabedoria para escolher, para não ter que pagar com a nossa vida. Ele mudou o destino dele. Não era esse destino que Deus tinha para Sansão.
de forma alguma. Mas ele mudou o destino dele quando ele se deixou envolver por uma mulher que não era de Deus. Uma mulher que não tinha a mesma fé que ele. Uma mulher que não acreditava como ele acreditava. Então ele teve uma mudança negativa no destino dele. Eva e Adão, com uma palavra, mudaram o seu destino, de uma forma negativa também, pois tinham toda a atenção de Deus, no jardim de Deus. Deus falava com eles todos os dias na viração do dia, e ainda assim, eles com uma palavra mudou o destino, e o mal entrou sobre eles e os tirou do centro da vontade de Deus, e tudo deu errado. Quando Eva teve um discurso com a serpente. A serpente não é para ter discurso, é para correr dela. Tem coisa que você não pode ficar na aparência do mal, você tem que correr do mal. Porque se você ficar, você vai ser tocado pelo mal. Eles estavam no jardim. Quem que podia imaginar que uma pessoa que falava com Deus, via Deus face a face, toda a viração do dia, vamos supor que fosse 6 horas da tarde, o Senhor passava ali e conversava com eles todos os dias, e ainda assim, com uma palavra eles mudaram o destino dele de uma forma negativa, e tiveram que ser expulsos do jardim de Deus, expulsos do destino que Deus tinha para eles, e viver e pagar o preço pelo seu próprio destino, pela sua própria escolha. O poder da decisão está sobre as nossas vidas. Deuteronômio 30:15. Vês aqui hoje tenho te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus sempre vai colocar na nossa frente o caminho certo e o caminho errado. A decisão é nossa, mas o preço da nossa escolha também é nosso. Lembre-se, uma palavra pode mudar o destino de uma pessoa que não tinha salvação e partir com Cristo, que não tinha direito à salvação, mas Deus mudou quando a pessoa que ouviu a palavra abriu o coração e se entregou. Como você sabe? Você tem a chave do céu? Como você sabe que ele foi para o céu? Aquela pessoa que estava lá moribunda não era nem de longe o meu filho, era uma pessoa sendo massacrada pelo inimigo. E quando eu vi ele pela última despedida, a última vez que eu vi, eu falei assim para ele, como eu sempre falava: você é o fruto do meu amor, você é o fruto da minha juventude, você é a joia que Deus me deu. Toda vez que eu ia visitar ele, eu falava isso para ele. E eu falei isso pela última vez, e olhei bem ali o que estava na minha frente, e ele estava com o rosto daquela festa que nós fomos lá no apóstolo Wagner, a primeira. Ele estava com aquele rosto de 5 anos atrás ou 4 anos atrás, de bem antes dele ficar doente. Eu sabia que Deus transformaria num corpo novo quando ressuscitasse, mas nunca tinha visto uma transformação aqui ainda. E Deus fez aquilo para mim não ter desculpa, e nem querer falar assim para o Senhor: agora também o Senhor não cumpriu sua promessa, também não cumpre a minha. Deus é inteligente e esperto. Ele é Deus, e Ele é bom o tempo todo. Se Ele estivesse aqui em cima desse altar, ou lá onde Ele está, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso Pai, Ele continua sendo o Todo-Poderoso. E quando a gente começa a questionar, a gente tem que fazer igual Jó: eis que a minha mão coloco na minha boca, porque eu não tenho o que falar. Porque quem é que pode contender com o oleiro? Quem é que pode contender com o Todo-Poderoso? Será que é você? Eu já desisti, porque eu sofri muito com isso. Uma palavra pode mudar o seu destino.
para bênção ou para maldição. Uma palavra pode mudar o seu destino para um destino bem-aventurado ou um destino, meu Deus, coitada dessa pessoa, estava tão firme com Deus, olha a situação que está agora. Uma palavra e um poder da decisão. Eu sempre falo que nós temos que estar preparados para escolher, mas também estar preparado para as consequências. Porque Deus perdoa nossos pecados, mas não perdoa as nossas consequências, as consequências do nosso pecado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.